Boa tarde, meu povo. É a professora Edilane que está falando. Hoje nós vamos comentar as questões da semana 2 do PET 4, referente ao 8º ano, tá? Então vamos lá. Na questão 1, foi dado para vocês uma tirinha. Nessa tirinha está escrito o seguinte: amar não é egoísmo, nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Então, o que a gente pode analisar? Que nesse primeiro quadrinho, então chega um menininho, uma menininha, né? Onde é colocado amar não é egoísmo nem posse, né? E numa galha de uma árvore, um passarinho. No segundo quadrinho, a gente pode observar que o garoto, ele tá mexendo ali na gaiola que ele estava levando, a menininha observando, né? E no quadrinho tá escrito o seguinte: nem satisfazer a própria vontade. No terceiro quadrinho, a gente já pode ver que o rapaz, no segundo quadrinho, aquele menininho, quando ele estava agachado fazendo alguma coisa, ele estava na realidade retirando aquelas gradezinhas que vem na gaiola. Então, daquela gaiola, na realidade, ele fez como se fosse uma casinha, um comedouro para os passarinhos. Então, é escrito o seguinte: amar é querer bem ao outro, é generosidade. Então, na questão 1 diz o seguinte: qual a ação do Armandinho com a gaiola? Então pediu para vocês colocarem o que Armandinho estava fazendo ali com a gaiola, o que ele fez na realidade, né? Quando ele foi levar aquela gaiola lá próxima à árvore, o que ele fez com essa gaiola, certo? Então vocês vão colocar qual foi a ação dele dentro dessa tirinha. 2. Qual a ação... desculpe-me. 2. Qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Então, quando a gente fala amar não é egoísmo nem posse, o que isso significa? Que pode estar diretamente ligado com aquilo que Armandinho praticou, né? Egoísmo é o quê? O que é egoísmo? O que é posse? Egoísmo é apenas pensar em si e não pensar no próximo, não é isso? Uma pessoa egoísta pensa em si, no seu bem-estar, naquilo que lhe agrada, nas suas vontades, e não pensa no próximo. Ele anula a vontade do próximo, o bem-estar do próximo, né? Aquilo que o próximo gosta. E posse? Posse está relacionado à propriedade, né? Então, quando ele fala que amar não é egoísmo nem posse, então, que amar é você pensar no próximo, é saber o que o próximo gosta também, é querer e cuidar do próximo, querer o bem-estar do próximo e cuidar do próximo. E posse está relacionado a você deixar livre, né? Não é egoísmo nem posse, é você dar liberdade para a pessoa, né? Certo? Então vamos lá, vocês vão resumir isso aí. Próximo aí. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra, né? Quando um passarinho ele se aproxima de você, essa atitude dele demonstra o quê, né? Confiança, né? Ele confia. Para você estar próximo à pessoa, essa pessoa precisa confiar em você. Ela tem que se sentir segura ao seu lado, sentir à vontade, certo? Beleza? Então vou continuar aqui porque essas questões ainda estão bem fáceis, né? Na quarta questão diz: que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Então, que lição que a tirinha de Armandinho nos traz?
eu não vou estar entrando muito, porque a gente, só nessa discussão anterior que a gente vem discutindo, né, essas questões, você consegue fazer uma conclusão da lição que essa tirinha está trazendo, tá bom? Então, eu não vou estar me atendo muito a essa questão aí, não. Aí agora vem o editorial, certo? Que foi falado ontem, também conhecida por carta ao leitor, certo? Vem escrito, é o primeiro texto que abre, é o texto que abre uma revista, certo? De cunho argumentativo. Lembram-se? E também um tipo de texto opinativo, viu, gente? Então, dentro de um jornal, é o único texto que o autor ele emite sua opinião, ele coloca o seu posicionamento ou o posicionamento do jornal ali, né? Quando um jornal ele contrata um editorialista, né? Logicamente, esse editorialista sabe o posicionamento do jornal a respeito de algum assunto abordado dentro desse jornal para poder defender a ideia que esse jornal assume, tá? Então, vamos lá, continuando aí. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? O que fez com que esse jornal ele publicasse esse editorial? Qual foi a ação? O que aconteceu? Né? Qual que é o fato? Qual que é o acontecimento? Certo? Então, tá falando sobre o quê? Então, primeiro vamos lá, tá? Então, só no título desse editorial fala Gentili, a censura e liberdade de expressão. Então, tá falando dentro desse editorial sobre censura e sobre liberdade em torno de um acontecimento. Esse acontecimento foi que o Gentili ali, ele ofendeu uma deputada praticando uma ação, certo? Então, aí, qual que é o fato aí que moveu essa produção desse editorial? Foi a condenação. Se você continuar lendo, você vai saber que o Danilo Gentili ele foi pelas declarações que ele deu no Twitter, certo? Em abrangência, muitas pessoas tiveram acesso a essas declarações que ele deu, tá? Então, foi referente a isso. 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? Então, como eu já havia falado, né, além de esse editorial em questão que a gente está discutindo, ele informar para a gente quais foram os fatos, como eu falei, o editorial é um posicionamento do jornal a respeito de algum assunto. Então, se ele se posicionou, deu uma opinião, é opinativo, certo? Então, vocês conseguem aí elaborar a resposta de vocês em cima dessa discussão. Continuando aí. Então, a questão 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Olha só como é que já respondeu a segunda questão aí, tá? Então, nessa questão, pediu para vocês transcreverem, tirarem lá exatamente o trecho dentro desse editorial, onde a opinião